pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Por uma questão cultural, sempre que nós pensamos no belo, nós ligamos ele ao bom. Mas e quando o artista é uma pessoa ruim e ao mesmo tempo é capaz de criar algumas das obras de arte mais maravilhosas da humanidade? Como é que fica aí nesse caso? Esse é precisamente o caso de Caravaggio, um dos artistas mais revolucionários e importantes do início do período barroco. Mas, além de pintar, Caravaggio passou boa parte da vida às voltas com a justiça, por causa dos seus crimes. E é sobre ele, os seus problemas com a justiça e as suas obras, que esse episódio vai tratar hoje. Caravaggio nasceu em Milão em 29 de setembro de 1571 e recebeu o nome de Michelangelo Merisi, ou Ameridi, como aparece em algumas fontes. O pai dele, Fermo Merisi, era um artista que trabalhava como decorador para Francesco Sforza, Marquês de Caravaggio. A mãe de Michelangelo era Lucia Aratori, filha de um agente de terras da família Sforza. Então, tanto ela quanto o marido tinham contatos importantes. Os Sforzas eram uma família muito poderosa e que patrocinava as artes. Leonardo da Vinci, como eu contei num outro episódio, chegou a ser patrocinado por um dos membros dessa família. Em 1576, quando o menino tinha 5 anos, Milão foi atingida por uma epidemia de peste negra, que, como eu contei anteriormente, teve vários surtos mesmo depois da Idade Média. A família Merisi se mudou para a propriedade que eles tinham perto dos seus protetores, em Caravaggio, a 35 quilômetros de Milão, onde Michelangelo cresceu. Por isso, ele ficaria conhecido pelo nome da localidade, até porque já havia um outro artista chamado Michelangelo. Não adiantou a família fugir de Milão, porque a peste alcançou eles em Caravaggio no ano seguinte, matando o pai, o avô, a avó e um tio do menino. Tudo isso num espaço curto de tempo. Todas essas perdas contribuíram para um sentimento de abandono que o acompanhou por toda a vida. Além disso, embora a família dele fosse de classe média, o equivalente à classe média na época, eles tinham algumas posses. Porém, ele conviveu muito com a pobreza e a fome que tinha em volta dele, o que pode ter contribuído para a sua personalidade rebelde e violenta. A mãe dele, a Lucia, continuou a morar na localidade com os filhos. Os contatos familiares com a família Sforza ajudaram Caravaggio a ser aceito como aprendiz aos 13 anos no ateliê de Simone Peterzano, em Milão. Com isso, Caravaggio podia contribuir de alguma forma com a sua renda para o sustento da sua família enquanto ele aprendia uma profissão. Peterzano havia sido discípulo do pintor veneziano Tiziano, um dos mestres da Renascença, e acabou se especializando em pintura de afresco. Mas Caravaggio nunca aprendeu essa técnica direito, e acredita-se que ele não estava lá muito interessado nas lições do mestre. O que ele aprendeu muito melhor foi a lutar com espadas, se tornando um excelente espadachim. Mas isso não quer dizer que Caravaggio não tivesse interesse nas artes. Em Milão, ele ficou fascinado com as obras dos mestres da Renascença, um período artístico e filosófico de que eu já tratei no episódio anterior. A Renascença tinha acontecido pouco tempo antes do Caravaggio nascer, e provavelmente ele teve acesso, por exemplo, A Última Ceia, uma das grandes obras de Leonardo da Vinci, que foi uma encomenda da família Sforza. Caravaggio também foi influenciado pelo ambiente religioso criado pelas pregações do bispo de Milão, Carlos Borromeu,
que mais tarde foi canonizado. Borromeu era uma das grandes vozes da Contra-Reforma, o movimento católico que buscava se opor ao crescimento do protestantismo. Ele defendia que o meio de combater o pecado era retornar à simplicidade de Jesus Cristo e seus apóstolos, e isso se refletia na sua visão da arte. Ao invés dos exageros estéticos do estilo mais comum da época, o maneirismo, Borromeu preferia o naturalismo vigoroso da arte popular da região. Essa visão da arte religiosa foi muito importante para Caravaggio desenvolver o seu estilo. Por volta de 1590, quando Caravaggio tinha mais ou menos 19 anos, a mãe dele faleceu. Ele herdou algumas pequenas propriedades e então decidiu que o treinamento dele com Peterzano tinha terminado. Ele saiu do ateliê, vendeu algumas das propriedades e usou o dinheiro para viajar. Não se sabe exatamente por onde ele andou, mas é quase certo que passou por Veneza, porque parece haver influência de mestres venezianos no trabalho dele, principalmente Tiziano, Tintoretto e Giorgione. Curiosamente, não se conhece nenhuma pintura dele feita nesse período. Assim, não dá para demonstrar como o estilo dele evoluiu. As pinturas mais antigas que se tem notícia que ele fez mostram já a mão de um mestre. Quando o dinheiro acabou, Caravaggio voltou para Milão, mas em 1592 ele partiu de novo para nunca mais voltar. Possivelmente a causa foi o primeiro dos seus muitos problemas com a justiça. Acredita-se que ele se envolveu numa briga que acabou com a morte de um policial. Caravaggio tratou de empacotar os seus pincéis e ir para Roma sem nenhum tostão no bolso e sem nenhuma pintura que pudesse servir de carta de apresentação. Na época, Roma estava vivendo um período de reconstrução que a transformou em um dos grandes centros artísticos da Europa, depois da decadência que se seguiu ao final da Renascença italiana. Estima-se que havia 2.000 artistas na cidade, vindo de todas as partes da Itália, e outro jovem pintor sem referências tinha pouca chance de se destacar. Caravaggio conseguiu abrigo por algum tempo com o Monsenhor Pandolfo Pucci, mas o benfeitor não era muito mão aberta e só dava vegetais aos seus hóspedes para comer, por isso o pintor o apelidou de Monsenhor Salada. Para se sustentar, Caravaggio conseguiu trabalho em um estúdio de pintores menores, onde ele se destacou nem tanto pelo seu estilo, mas pela velocidade, já que conseguia fazer 3 pinturas num só dia. Mais tarde, ele conseguiu um lugar num ateliê de um artista mais importante, o maneirista Giuseppe Cesari, como pintor de flores e frutas. Ele era responsável por fazer naturezas mortas e pintar elementos decorativos nas obras do mestre. É difícil imaginar algum tipo de trabalho mais entediante para alguém com a natureza vivaz de Caravaggio. Então ele fazia as pinturas com toda a rapidez e usava o resto do tempo para fazer coisas por conta própria. Assim surgiram seus primeiros trabalhos conhecidos que envolviam frutas, mas também pessoas, como o quadro Rapaz Descascando Fruta e Rapaz com Cesto de Fruta. A mais famosa dessas obras iniciais é O Pequeno Baco Doente, datado provavelmente de 1594. Caravaggio pintou a si mesmo segurando um cacho de uvas e coroado por folhas de parreira. Na época, ele estava convalescendo de uma doença que o havia deixado 6 meses no hospital.
provavelmente seria malária, por causa do tom amarelado da pele dele no quadro. Devido a uma discussão com Cesare, Caravaggio abandonou o seu ateliê, deixando os seus 3 trabalhos para trás. As obras acabaram confiscadas em 1607 pelo cardeal Scipione Borghese, um sobrinho do Papa Paulo V, e ainda estão na coleção da família. O período com Cesare não só permitiu a Caravaggio começar a demonstrar o seu estilo próprio, como também o ajudou a fazer contatos no mundo das artes. Um desses contatos foi o pintor Prospero Orti, que encorajou o colega a vender os seus trabalhos diretamente para colecionadores, em vez de usar um ateliê. O outro foi o modelo que posou para Caravaggio para o quadro O Rapaz com o Cesto de Frutas, um jovem siciliano de 16 anos chamado Mario Minitti, que trabalhava em uma loja. Os dois ficaram muito amigos e Minitti não só introduziu Caravaggio ao submundo de Roma, cheio de prostitutas e brigas, como acabou aprendendo com ele a pintar. Numa tentativa de melhorar as suas vendas, em 1595 Caravaggio ofereceu seus trabalhos para vários negociantes de arte. Um deles não só aceitou, como o apresentou para o cardeal Francesco Maria del Monte, que gostou tanto das obras que comprou 2 quadros. Pouco tempo depois, o cardeal acabou oferecendo um lugar na sua casa para o pintor. Com a proteção de Del Monte, Caravaggio encontrou uma estabilidade que nunca tinha tido desde que era criança. O cardeal gostava de todos os tipos de arte e era particularmente fascinado por música. Por isso, Caravaggio pintou alguns quadros com esse tema para ele, incluindo Os Músicos, que mostra 4 meninos ensaiando, e O Tocador de Alaúde, que o artista considerava o seu quadro mais bonito. Ele é tão detalhado que dá para reconhecer as notas da canção que o alaudista está tocando, o que é um sinal que Caravaggio também entendia de música. Ele tocava violão e a gente sabe disso porque certa vez ele foi processado por cantar canções obscenas. Mas não era só fazendo encomendas que Del Monte ajudou o protegido. Ele também o apresentou para a poderosa família florentina Medici, sobre quem eu falei neste outro episódio. O cardeal atuava como embaixador em Roma do Grão-Duque da Toscana, e foi para ele que Caravaggio pintou 2 das suas obras mais famosas, Baco e A Cabeça de Medusa. Minitti se tornou novamente modelo para um quadro e posou como Baco, que representa um jovem oferecendo uma taça de vinho ao observador, o que permite uma dupla interpretação. Ou a taça representa o vício e o pecado, ou é uma representação do sangue de Cristo, com o deus pagão oferecendo a salvação. Essa área cinzenta entre o religioso e o profano é uma constante na obra de Caravaggio, que já no seu tempo atraiu admiração. Outra coisa que os especialistas notaram é a sensualidade do jovem, que representa Baco. Essa sensualidade homoerótica das figuras masculinas é uma característica do Caravaggio e se repete em várias outras obras. Isso levou à especulação de que o artista fosse bissexual, já que se sabe que ele se relacionava com mulheres também. A cabeça de Medusa é ainda mais incomum. Ela foi pintada numa tela redonda e depois foi presa num escudo de verdade, com uma tira de couro atrás para ser segurada. Se acredita
que essa peça foi baseada numa obra desaparecida de Leonardo da Vinci, mas o estilo é muito característico de Caravaggio e ainda hoje parece moderno. Também foi Del Monte quem conseguiu, em 1599, a primeira encomenda pública de Caravaggio, uma série de pinturas sobre a vida de São Mateus para a Capela Contarelli, na igreja de São Luís dos Franceses. Essas foram as primeiras pinturas dele com tema religioso que se conhecem. E a partir daí, quase todos os seus quadros seguem essa linha. As obras da Capela Contarelli foram um sucesso imediato e do dia para a noite todo mundo queria uma obra dele. E todo jovem queria ser ele e queria imitá-lo. Daí surgiu o grupo chamado de Caravagistas. O que mais chama a atenção nas obras de Caravaggio é o intenso contraste entre luz e sombras, o chamado chiaro-escuro. Esse efeito é conhecido há muito tempo e foi bastante usado na Renascença, mas o pintor o tornou um elemento central dos seus quadros, com as sombras muito escuras e as figuras bem iluminadas, geralmente a partir de um foco de luz determinado. Essa acabou se tornando a grande marca da pintura barroca, especialmente de uma tendência chamada tenebrismo. Para pintar esses quadros extremamente realistas, Caravaggio não costumava fazer desenhos e estudos cuidadosos. Para horror dos seus contemporâneos, o Caravaggio fazia um rascunho diretamente no quadro, olhando para o modelo, e depois já começava a pintar. Isso é o que permitia ele trabalhar tão rápido, numa época em que os pintores às vezes levavam anos para terminar uma única obra. Esse tipo de técnica só se tornou comum no século XIX com o impressionismo, como eu contei no episódio sobre a Belle Époque. E os modelos dele também eram inusitados. Além dos amigos artistas, ele muitas vezes recorria a pessoas do submundo e causou grande escândalo quando uma prostituta conhecida como Lena, que era sua amante, posou para um quadro da Virgem Maria. Ele também usava a si mesmo como modelo e várias obras contêm autorretratos, como em A Captura de Cristo, de 1602, onde Caravaggio é a figura mais à direita. Caravaggio não fazia nenhuma questão de aperfeiçoar as feições dessas pessoas. Ele as pintava como eram na vida real, com rugas, marcas e todas as imperfeições que tinham. Além de ser muito rápido, Caravaggio também trabalhava muito duro, chegando a ficar no ateliê pintando por horas e horas durante semanas seguidas. Mas essa intensidade também valia para a diversão. Depois de trabalhar tanto, ele podia passar semanas com um grupo de amigos que incluíam o pintor Orazio Gentileschi, indo de uma taverna para uma festa e dali para outra taverna. Caravaggio usava uma capa preta para evitar ser reconhecido e carregava uma espada que ele não tinha o menor pudor em usar. Por causa desse temperamento e das más companhias, vira e mexe, Caravaggio estava metido em problemas com a justiça. Em 1598, por exemplo, ele passou uma noite na prisão por carregar a espada em público sem autorização, mas se defendeu dizendo que podia fazer isso por estar a serviço do cardeal Del Monte. 2 anos depois, o pintor acabou preso por espancar um hóspede do cardeal com um porrete.
Uma outra vez ele foi processado por um garçom por atirar nele um prato de alcachofra porque elas não estavam do jeito que ele queria. Isso sem contar as inúmeras prisões por desordem e por insultar os guardas da cidade. Numa das passagens de Caravaggio pela polícia, dessa vez como testemunha de um caso de furto, acabou ficando registrada a sua aparência. Este pintor é um homem robusto, com uma fina barba preta, sobrancelhas grossas e olhos negros, que vai vestido todo de preto, de uma maneira um tanto desordenada, vestindo calças pretas que estão um pouco gastas e que tem o cabelo farto, longo sobre a testa. Essa descrição que fizeram dele. Não era só o hábito de se meter em brigas que punha Caravaggio em apuros. Ele também fazia inimigos com as suas palavras. Um desses inimigos era o pintor Giovanni Baglioni. Baglioni, que era um pouco mais velho que Caravaggio, acabou se encantando com o estilo e começou a usar os efeitos de claro e escuro nas suas pinturas, se tornando um caravagista. Só que Caravaggio não gostou nada disso e começou a acusá-lo de plágio. Os amigos de Caravaggio podiam ser caravagistas, mas esse ilustre desconhecido aí também já era demais. A disputa ficou feia quando em 1602 Baglioni apresentou sua pintura mais famosa, Amor Sagrado e Amor Profano, que mostra um anjo separando o encontro entre Cupido e o diabo. O problema é que o diabo tinha o rosto do Caravaggio e a composição se assemelhava à obra do mestre chamada Amor Conquista Tudo. Obviamente que o cabeça quente do Caravaggio não deixou isso barato. Logo começaram a circular alguns poemas muito maldosos a respeito de Baglioni, que teriam sido escritos por Caravaggio e pelo seu círculo de amigos, incluindo Gentileschi, e também o pintor Ottavio Leone. Baglioni tratou de processar os três por difamação. Durante o julgamento, Caravaggio não segurou a língua, dizendo que o inimigo era um pintor medíocre. E lá foi o Caravaggio de novo para a cadeia, onde teria ficado por um bom tempo, se um dos seus clientes, o embaixador da França, não interviesse em seu nome. A vingança de Baglioni veio mesmo muito mais tarde, quando ele se transformou no primeiro biógrafo do Caravaggio. Em 1605, aconteceu um caso mais sério, quando Caravaggio teve que fugir de Roma depois de ferir outro homem com a espada, numa briga por causa de Lena, a prostituta que era sua amante. Os patronos dele acobertaram o caso para que ele pudesse voltar, mas o temperamento dele não melhorou. Entre uma encrenca e outra, Caravaggio pintou alguns dos seus melhores quadros. Um exemplo é o Sepultamento de Cristo, uma peça de altar da igreja de Santa Maria in Vallicella, onde o destaque é para o luto dos companheiros que colocam Jesus na tumba. Já a Madonna de Loreto se tornou rapidamente uma preferida dos fiéis, mas causou escândalo tanto por usar a prostituta Lena como modelo, quanto pelos pés sujos dos peregrinos. A pobreza dos apóstolos foi também o que chocou em A Morte da Virgem, um dos quadros mais intensos de Caravaggio, a tal ponto que ele acabou sendo removido da igreja que a encomendou e agora está no Museu do Louvre em Paris. Nessa época, as pessoas estavam acostumadas com as cenas religiosas idealizadas do Renascimento. E elas estranharam o realismo duro de Caravaggio, cheio de pessoas idosas,
pobres e doentes. Essa parece ter sido uma escolha deliberada do Caravaggio para mostrar que os personagens religiosos, afinal, eram gente como a gente, que encontraram a santidade mesmo com todos os seus defeitos. Então, a redenção estava ao alcance de qualquer um, mesmo um pecador como ele. Essa humildade dos seguidores de Cristo estava bem de acordo com os ensinamentos de São Carlos Borromeu, que o pintor tinha aprendido na infância. Na noite de 28 de maio de 1606, finalmente Caravaggio se meteu no maior problema até então. E nem os seus amigos mais poderosos puderam intervir no caso. Ele se desentendeu com um gigolô chamado Ranuccio Tommasoni, que pertencia a uma família poderosa. O bate-boca acabou virando um duelo de espadas e Caravaggio enfiou a lâmina na virilha do moço, provavelmente numa tentativa de castrá-lo. Só que o golpe atingiu a artéria femoral e Tommasoni acabou morrendo. Duelos eram ilegais em Roma. Pior ainda, matar alguém num duelo. Ainda mais um membro de uma família rica que não ia deixar barato. A pena para esse crime era a morte. Então Caravaggio fez a única coisa que podia fazer: fugiu da cidade. Primeiro, ele buscou refúgio perto de Roma, numa propriedade da família Colonna, a qual pertencia a Constanza, viúva do Marquês de Caravaggio, que tinha sido protetor da sua família. Enquanto estava escondido ali, Caravaggio pintou 2 quadros que demonstram o seu arrependimento pela morte de Tommasoni. Um é a Ceia de Emaús, uma de suas obras mais sombrias. A outra, Davi com a cabeça de Golias, é mais reveladora. A cabeça decepada do gigante é um autorretrato, como se ele reconhecesse que merecia a morte por causa dos seus atos. Mais tarde, Caravaggio acabou indo para outra propriedade dos Colonna, em Nápoles. Nessa cidade, ele recebeu várias encomendas de peças religiosas enquanto tentava conseguir um perdão do Papa Paulo V, que ele já tinha retratado. Mas o poder dos Tommasoni era um impedimento. Então ele resolveu deixar a cidade e ir para Malta em busca da proteção da antiga Ordem dos Hospitalários, que tinha se estabelecido nessa ilha em 1530 e tomado o nome de Ordem de Malta. O grão-mestre Alofe de Vinacourt ficou encantado por ter um grande pintor nos seus domínios. Depois que Caravaggio pintou seu retrato, ele pediu autorização do Papa para que o pintor se tornasse um cavaleiro da ordem. A permissão foi concedida. E como pagamento, Caravaggio fez um quadro para a igreja deles, a Decapitação de São João, que tem como ponto interessante retratar o santo sendo martirizado pelo que parece ser um soldado muçulmano da época dele, portanto, um inimigo da Ordem de Malta. Esse é o maior quadro de Caravaggio, com 5,20 metros de comprimento e o único que ele assinou. Como membro da Ordem de Malta, ele usou o nome de Fra Michelangelo. Parecia que tudo ia dar certo, exceto que Caravaggio continuava sendo Caravaggio. Virar religioso não mudou o temperamento dele. Poucos dias antes de a pintura ser apresentada, ele se meteu numa briga com outro cavaleiro mais velho, que acabou ferido com um tiro de garrucha. E lá foi o Caravaggio de novo para a prisão. Dessa vez ele conseguiu fugir
Com a ajuda de um cúmplice, ele escapou dos guardas, escalou a muralha e desceu por um precipício de 200 metros até um barco que esperava por ele. A Ordem de Malta fez pouco esforço para recapturá-lo, mas não o perdoou. Numa cerimônia solene, ele foi removido da Ordem como um membro doente e podre. Palavras da Ordem. O barco rumou para Siracusa, na Sicília, onde vivia a família do seu velho amigo, Mario Minniti, que abrigou Caravaggio e o recomendou para o parlamento da cidade. Assim, ele conseguiu encomendas para alguns trabalhos, tanto em Siracusa como em Messina e em Palermo. Só que o comportamento dele continuava não ajudando. Ele estava paranoico, achando que alguém ia ser enviado para se vingar dele. E por isso ele passou a dormir armado e comprou um cão enorme chamado Corvo, que estava sempre com ele. No fim, Caravaggio achou que não era seguro permanecer na Sicília e voltou para perto dos Colonna, em Nápoles. Foi ali que ficou comprovado que a paranoia de Caravaggio não era sem sentido. Ele estava saindo de uma taverna um dia quando foi atacado por 4 homens e ferido no rosto, o que na época era considerado um sinal de vingança contra alguém sem honra. Segundo o biógrafo Baglioni, os homens eram de Malta, então seria uma represália pelo ataque contra o cavaleiro. Caravaggio ficou tão machucado que chegaram a circular rumores de que ele teria morrido. Foram necessários muitos meses até ele se recuperar. Mesmo ainda convalescendo, ele continuou pintando, embora seja possível notar em algumas dessas obras uma perda do vigor que demonstra o quanto ele estava doente. Num desses quadros, Salomé com a cabeça de João Batista, Caravaggio voltou a retratar a si mesmo como uma cabeça decapitada deitada numa bandeja. Esse quadro foi mandado para o grão-mestre da Ordem de Malta numa tentativa de conseguir o perdão da Ordem para ele. Isso mostra como Caravaggio estava cansado dessa vida de fuga. Ele também precisava de perdão em Roma. Por isso, ele pediu ajuda ao cardeal Scipione Borghese, o mesmo que confiscou as obras de Giovanni Cesare. Usando os Colonna como intermediários, ele enviou o Davi com cabeça de Golias, a outra obra onde ele se retratou decapitado, para o cardeal. No verão de 1610, acredita-se que Caravaggio recebeu notícias de que o Papa ia finalmente perdoá-lo. O pintor não perdeu tempo, empacotou as suas coisas, incluindo as pinturas mais recentes, e em 9 de julho pegou um barco para chegar o mais rápido a Roma. Ele desceu no porto de Palo Laziale, um dos mais próximos da cidade, mas vocês não vão adivinhar, ele acabou preso de novo. Não se sabe exatamente por quê. Pode ter sido uma briga com o capitão do navio ou simplesmente algum problema com os seus documentos. Bom, de qualquer maneira, o Caravaggio conseguiu ser libertado, porém, a sua bagagem tinha ido com o barco até o destino final dele, em Porto Ercole, na Toscana, incluindo os quadros. Embora não estivesse bem de saúde, ele arranjou um cavalo e foi até lá recuperar as suas coisas. Mas o esforço, embaixo de um calorão, foi muito grande e ele caiu de cama com uma febre e acabou falecendo aos 38 anos. As circunstâncias da morte de Caravaggio não são muito claras. Não se sabe direito nem a data
em que ele morreu. Há algumas evidências de que foi em 18 de julho de 1610. A febre pode ter sido resultado de uma recaída da malária ou de uma infecção nos ferimentos que ele sofreu em Nápoles, o que era comum antes de existirem antibióticos. Mas pode ser que essa não tenha sido a causa do seu falecimento. Alguns historiadores especulam que ele morreu em consequência de sífilis, enquanto outros acreditam que ele finalmente foi assassinado por um membro da família Tommasoni. Em 2010, arqueólogos exumaram o corpo de Caravaggio, sepultado em Porto Ercole, e encontraram outra explicação possível. Os seus restos mortais tinham sinais de envenenamento por chumbo, que era um componente comum das tintas da época. Esse tipo de intoxicação tem entre os seus sintomas o comportamento violento, e isso combina com o que a gente sabe sobre a vida do pintor. Ao longo de apenas 17 anos de atividade, Caravaggio produziu um grande número de obras, que podem ter sido 80, segundo estudiosos, mas só cerca de 50 chegaram até os dias de hoje. Para se ter uma ideia, numa carreira que durou mais que o dobro, Leonardo da Vinci produziu menos de 20 pinturas. Alguns dos quadros de Caravaggio foram destruídos, enquanto o paradeiro de outros é desconhecido. De vez em quando, alguma pintura é identificada como sendo de Caravaggio, como aconteceu com a Captura de Cristo. A tela foi comprada por uma médica irlandesa na década de 1920 como sendo de um seguidor de Caravaggio e acabou doada para um convento jesuíta. Quando os padres mandaram restaurar a obra na década de 1990, descobriram que era um original do pintor. O quadro agora está exposto na Galeria Nacional da Irlanda, em Dublin. Caravaggio acabou se tornando um dos pintores mais influentes do Barroco. E dá para ter uma ideia da importância cultural da sua obra pela presença dele na série Ripley, cujo personagem principal é um assassino, assim como o pintor. E aí, o que vocês acharam desse vídeo? Deixem aí embaixo seu like, seu dislike, seus comentários. Não se esqueçam de dar uma olhadinha se teu sininho está ativado. Se não está ativado, ativa ele para seguir aqui o canal. E inscreva-se aqui no canal também, e para ajudar, vocês já ajudaram muito chegando até aqui, assistindo esse vídeo até aqui, e para ajudar financeiramente, vocês também podem entrar para o clube do canal, o link está aqui embaixo, ou mandar um Pix para nós. Tá legal? Um abraço, até o próximo vídeo.